Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe neste dia. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, estamos chegando com mais um devocional para abençoar a sua vida. E o tema de hoje é um tema que com certeza vai te ajudar muito na caminhada cristã. Estaremos falando de espíritos aprisionados. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. O nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação de alto nível, também com personalidades restauradas, área da mente, emoções e sentimentos. E, queridos, estamos aqui para cooperar e ajudar você com esclarecimentos através da palavra de Deus. Então, o tema de hoje é espíritos aprisionados. Eu tenho um texto muito interessante no livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo 18 e versículo 19. O texto diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, queridos, o propósito de Deus para cada um de nós é que sejamos livres. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, por que tantos filhos de Deus se encontram presos, sem direito à liberdade, vivendo como escravos? A resposta está na continuação do versículo de Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz: Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O fato é, queridos, que muitas vezes, mesmo após Cristo nos libertar, nos submetemos mais uma vez ao jugo da escravidão. O Senhor nos revela através das Escrituras Sagradas que certas situações, sob a sedução e a influência do inimigo, podem colocar o homem em prisões espirituais. Jesus nos mostra claramente que muitas pessoas dentro da igreja podem estar aprisionadas, que muitos filhos de Deus ainda continuam submetidos à escravidão. Vamos ver aqui um texto em Lucas, capítulo 13, do versículo 10 até o versículo de número 16. Olha o que o texto diz. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Queridos, muitas pessoas dentro da igreja estão vivendo nestas circunstâncias, levando uma vida independente, desprezando a palavra e o conselho do Senhor. Inúmeros líderes, aliás, vivem nesta condição cheios de religiosidade,
criando doutrinas e sistemas próprios e totalmente contrários à palavra de Deus. Jeremias capítulo 13, versículo 16 diz: Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Então, amados, a consequência deste aprisionamento é um bloqueio do crescimento espiritual, o que pode anestesiar a experiência com Deus e dificultar o entendimento da palavra. Os sintomas mais frequentes de quem está em prisões espirituais podem ser sentimento de morte, medo, tristeza, mágoa, rancor, ira, vazio, isolamento, apatia, desesperança, inveja, agressividade e ausência de paz. Quando temos uma vida restrita, privada de um relacionamento íntimo com Deus, somos roubados e impedidos de viver abundantemente como nosso Pai quer. Não desfrutamos do que temos direito como filhos. A liberdade é uma das promessas de Deus, conforme o apóstolo Paulo afirmou em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, amados, quando a alma se torna refém, enfrentamos realmente dificuldade para executar determinadas tarefas, nos sentindo presos, amarrados, impedidos e ameaçados. E esta situação ainda provoca sentimento de rejeição, de inferioridade, autodepreciação, abandono, esquecimento, acusação, portas fechadas e oportunidades perdidas. É como se nada fluísse. O cativeiro pode não ser visível, mas é real, é sobrenatural. Há barreiras espirituais que foram levantadas nas vossas vidas e que precisam ser rompidas. Não se trata apenas de expulsar demônios, mas sim de nos libertarmos destas prisões espirituais. Isaías capítulo 59, do versículo 1 ao 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, meus queridos, esta prisão espiritual é terrível. É um lugar de angústia, medo, dor e impotência. Muitas vezes somos sequestrados e lançados nestes cárceres, onde a luz do dia, o calor do sol e as cores da vida não têm acesso. E mesmo sendo vítima das investidas de Satanás, levamos a vida como prisioneiros em uma cela sem grades aparentes, mas com grades invisíveis. O cárcere da alma é real. A liberdade, porém, é uma das promessas de Jesus. Vamos então ouvir o que diz Isaías capítulo 42, versículo 6 até o versículo de número 7. Ouça esse texto. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. E o que pode aprisionar a nossa alma? Existem inúmeras situações traumáticas na vida que podem aprisionar o indivíduo no inconsciente, no pré-consciente e consciente, como, por exemplo, gestação indesejada, tentativa de aborto, nascimento com complicações, por exemplo, uso de fórceps ou outros equipamentos, abandono,
abusos sexuais, abusos físicos ou psicológicos, molestamento, estupro, violência, tragédias, acidentes, assaltos, também sequestros, hospitais, rejeição, separação por morte, traições, frustrações, entre outros. Meus queridos, estes são exemplos de dores profundas na alma. A dor gera o trauma, e o trauma nos propõe dois destinos: paralisia ou crescimento espiritual. É preciso estar atento para não escolher o destino de paralisia, pois mesmo com a promessa de que Jesus pode transformar as feridas em cicatrizes, a culpa, a autocomiseração e as justificativas nos impedem de transformar a dor em crescimento. O destino profético de cada pessoa exige uma preparação específica e uma mala diferenciada. Por isso, quando tentamos pegar um atalho do caminho que o Senhor nos propôs vivenciar, a nossa alma também pode ficar aprisionada. As práticas espirituais contrárias à palavra e à vontade de Deus, que desprezam os conselhos do Mestre, geram rebelião e aprisionamento. E estes atalhos podem ser oferecidos através de alguns caminhos. Vamos então conhecer seitas, idolatrias, simpatias, feitiçaria, espiritismo, nova era, esoterismo, pactos, rituais, vícios, imaginação, jogos violentos, entre outras práticas. O que nos traz esperança é saber e crer que o nosso Redentor vive e pode entregar as chaves espirituais de cárceres e prisões para todo aquele que busca um relacionamento íntimo, sincero e santo com Ele. Como filhos e em seu nome, temos autoridade na terra não apenas para sermos libertos, mas também para tirar os cativos das prisões. E para esta missão que Deus nos deu, nós podemos contar com o poder dele e com a ajuda dos anjos. Isaías capítulo 61, versículo 1, tem um texto interessante, eu compartilho com você, que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Meus amados, o grande plano de Satanás em manter o homem centrado em si próprio, cheio de egoísmo, é ter menos guerreiros de Deus para libertar os cativos das prisões. Não importa o que fizeram com você. O que importa é que você faz com aquilo que fizeram com você. Um dos pontos centrais para sair de uma prisão espiritual é liberar perdão. Muitas vítimas que caíram nas ciladas do inimigo ficam aprisionadas por não entender a eficácia da prática do perdão. Toda palavra que sai da boca de Deus é lei. E ele nunca vai contra a própria palavra, mesmo amando os seus filhos. Por essa razão, quem não perdoa fica aprisionado. Vamos ver o texto de Mateus capítulo 18, versículo 34 e versículo 35. Ele diz assim: Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Meus queridos, verdugos são demônios atormentadores, que têm legalidade para agir quando há falta de perdão. Então identifique se a sua alma está aprisionada, tendo entendimento sobre o que é um cativeiro espiritual.
Preste atenção. Cativeiro espiritual é lugar de grande angústia, medo e desesperança. Quando nos sentimos presos em algo sem forças para sair. É um lugar onde ficamos quando cometemos alguma infração, através de escolhas ou por falta de perdão. Lugar onde os atormentadores são responsáveis em manter a pessoa presa. Quando percebemos que a nossa vida ou alguma área específica dela está aprisionada. Por ser um cativeiro espiritual e muitas vezes não termos discernimento de que estamos nele, acabamos acreditando que as privações que vivemos são naturais e não sobrenaturais. Agora, amados, pessoas aprisionadas acabam fazendo o mal que não querem fazer. Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20. Diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Amados, a fuga das prisões acontece através da fé, com as chaves que o Senhor tem dado para os seus libertadores. Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7 está escrito: eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por aliança do povo e pela luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárceres os que jazem em trevas. O Senhor é a chave que abre todas as prisões. Olha o que diz esse texto poderoso, ele é um pouco longo, mas eu vou ler para você. Salmo de número 107, versículo 1 até o versículo de número 43. O texto diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartura a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam
e cambaleiam como ébrios e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades, faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta, a terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para habitação, e semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém, livra ao necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão e se alegrarão, e toda a iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará essas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Salmo 107, do versículo 1 até o versículo de número 43. Então, terminando, queridos, só para você entender, verdugos são demônios atormentadores que têm legalidade para agir quando há falta de perdão. Então, identifique se a sua alma está aprisionada, tendo entendimento sobre o que é um cativeiro espiritual, lugar de grande angústia, medo e desesperança, quando nos sentimos presos em algo sem forças para sair, lugar onde ficamos quando cometemos alguma infração através de escolhas ou falta de perdão, lugar onde os atormentadores são responsáveis em manter a pessoa presa. Quando percebemos que a nossa vida ou alguma área específica dela está aprisionada, também é cativeiro. Por ser um cativeiro espiritual e muitas vezes não termos discernimento de que estamos nele, acabamos acreditando que as privações que vivemos são naturais e não sobrenaturais. Que possamos crescer na presença do Senhor. E não esqueça que nós precisamos estar atento a todos esses sintomas e também temos que estar atentos sobre aquilo que pode nos aprisionar, ou seja, aprisionar a nossa alma. Existem inúmeras situações traumáticas na vida que podem aprisionar o indivíduo no inconsciente, pré-consciente e consciente, como em algumas áreas que acabamos de citar acima. Que você seja muito abençoado, que esse devocional leve você a um despertamento para buscar a sua cura, a sua libertação e a sua comunhão com Deus. Amado, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no botão aqui abaixo e depois de se inscrever, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algo interessante para a sua vida. Também não esqueça, dê o seu like, ele é importante para nós. Seu joinha, dê agora o seu joinha. E também comente o devocional. Diga o que falou mais profundo ao seu coração, o que você recebeu desta palavra ou qual é a sua dúvida. Também, queridos, você pode nos acompanhar em nossas redes sociais. Lá no Instagram nós estamos no Instagram e você pode estar colocando @Ministério Pleno, você nos encontra, tá? No Instagram. Também você pode estar nos encontrando no Facebook, é só colocar @Ministério
Pleno. Ou você pode estar colocando Ministério Pleno 10 e você nos encontrará lá no TikTok, Ministério Pleno e o número 10, tudo junto. Ok, queridos? Que você seja abençoado, fica com Deus, um cheiro no coração. Siento tu mover, necesito más de ti.